Amém, igreja? Quantos crentes pentecostais querem adorar o Senhor? Diga glória. Amém. Sem perder tempo, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Irmãos, quando nós recebemos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, há uma preocupação, porque não é simplesmente você pegar a Bíblia, ler e sair falando. O Espírito Santo precisa falar através de nós. Então eu estava procurando uma mensagem que coubesse no dia de hoje. E eu estava procurando algo que aos meus olhos parecia caber no dia de hoje. Mas eu costumo ler a Bíblia de manhã cedo no meu trabalho. É muito difícil eu ler em casa. Porque geralmente de noite eu vou para os cultos ou outro lugar. Ou no final de semana. Mas pela manhã eu abri a Bíblia hoje e Deus me lembrou desse homem aqui que sofreu, foi humilhado a vida inteira. E por incrível que pareça, eu estava tomando banho e o meu tio estava com o som ligado. E eu não lembro do hino. É um hino muito antigo, parecia ser. E eu só lembro que o hino falava assim: que uma alma para Deus é muito importante. E eu lembrei desse século que nós falamos aqui. E gostaria que você pensasse nisso. Você, a sua alma é importante, mas também os que estão ao seu redor também é importante para você. E a palavra de Deus diz que vale mais que todo o mundo da terra, toda a glória do homem. Uma alma só, ultrapassa o valor da humanidade. Então eu gostaria que você ficasse ligado nessa palavra. Vai ser uma palavra rápida, mas eu tenho certeza que eu vou falar com você. Amém? Diz assim: a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, 9, versículo 1. E os seus discípulos, versículo 2, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: ninguém pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu sou a luz do mundo. Eu sou do mundo e sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E os vizinhos e os dentre os conhecidos de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas parece com ele. E ele mesmo, porém, dizendo: sou eu. E perguntaram depois: como te foram abertos os seus olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe os olhos e disse: lava, vai no tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Logo no início, nós estamos diante de uma palavra que ela fala do início ao fim. E não existe nenhum versículo na Bíblia, irmãos, que Deus não vai falar. E o primeiro versículo diz que Jesus caminhava e ele viu no céu de nascença. Por que existiria esse versículo? Jesus passou e viu o céu.
porque muitos passavam e não viam. Talvez viam com seus olhos, mas não enxergavam a fim de ajudá-lo. Como aquele homem, bom samaritano, que viu aquele homem machucado, ferido, e o ajudou. Outros levitas e sacerdotes passaram aquele homem ferido e não ajudou. Então muitos ali passaram diante daquele cego, talvez deu uma esmola, mas não esmola. Vemos aí mendigos na rua. Está certo que pode ajudar alguma coisa, mas não vai mudar a vida dele, não vai transformar a vida dele. Então, dar uma simples esmola é muito fácil. E Jesus, mesmo que muitos ou todos, talvez não enxergaram aquele homem, Jesus viu aquele homem. E quem sabe você toda a sua vida aí, porque aquele homem, como lemos, ele era cego de nascença. Ele não furou os olhos, ele não teve uma enfermidade e teve aquela doença, aquela cegueira. Ele nasceu com aquilo ali. Ele não fez por onde ter aquela enfermidade. Não foi um descuido da mãe, um descuido dele. Simplesmente ele nasceu. E até hoje ele se entende por gente, ele é cego. E você imagina como esse homem não sofria. Um detalhe, aquele que tinha uma enfermidade no povo de Israel, ele era desertado. Talvez esse homem aqui tinha os pais ricos. Considerava-se o filho que nascia aleijado ou com alguma enfermidade consequência do pecado dos pais. Se os pais adulteravam ou fornicavam, ou fazer o grande tipo de pecado, os filhos nasciam com defeito. E esse homem não pediu para ser cego, mas Jesus viu ele. Eu quero te dizer que você que já viveu talvez toda a sua vida aí como esse cego, sendo obrigado, sendo pisado, e ninguém te viu. Mas eu também quero dar parte de Deus na sua vida, meu irmão. Jesus te viu. E se prepare, porque Ele não vai te dar nenhuma esmola, não. Ele vai transformar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Olha o que Ele fez. Jesus viu o cego. Os discípulos também viram. A fama dele, de que ele era cego de nascença, era espalhada. E os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Já que acreditavam-se nisso, era lei isso. Foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Mas aí, meu irmão, quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu e deu abertura à nova aliança, acabou. Aí a minha Bíblia diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Você vai dar conta do seu pecado. Nós, em particular, porque a salvação é individual. Não é porque eu pequei. Nós temos vários exemplos no mundo aí. Eu estudei com um jovem que ele era muito estudioso. Muito estudioso. Isso como você sabe que é uma coisa relaxada. Se você quiser, ainda mais hoje, que os professores estão com medo dos alunos. Alunos ameaçam pessoas. Então esse rapaz, ele era muito estudioso. Ele era exemplar, porque estava numa aula. E eu colava dele, na época eu era cristão. Mas, eu achava que ele viveu uma vida, poxa, os pais devem ser perto dele, ensina, que investe nos estudos dele. Praticamente todo final de semana ele tinha que pegar o pai dele da porta do bar, carregar para casa.
E eu perguntei a ele, ele falou assim, isso desde que eu não me entendo, desde criança, a mãe ia buscar. Ele já via aquela situação. Ou seja, aquilo que seu pai foi, aquilo que seus pais e seus avós fizeram, você não tem que ver na sua vida, não, meu irmão. Hoje à noite, Deus vai quebrar a maldição hereditária na sua vida em nome de Jesus. Chega esse negócio de meu pai foi, minha mãe foi, minha avó foi, eu tenho que dizer não. Você vai escrever a sua história nessa terra. O único que pode intervir na sua história é você mesmo. Então não aceite na sua vida. Aí Jesus dá uma lição para os discípulos. Disse, essa enfermidade não existe. Porque dos pais ou por ele. Mesmo porque ele não tem culpa, já nasceu. Se ele tivesse nascido, crescido, na sua adolescência, tivesse feito algo que causasse cegueira, não, mas ele nasceu por ali. E Jesus dá uma lição para os discípulos e para nós aqui nessa noite, que a enfermidade daquele homem servia, sabe para quê? Para a manifestação do poder de Deus aqui na terra. Agora eu olho para você. Vamos transformar essa cegueira aí no seu problema. Sabe por que as coisas são difíceis para a gente? Sabe por que às vezes parece que há um nó? As coisas embolam para quem quer fazer isso crescer? Não é porque Deus esqueceu, não, meu. Porque Ele passou e te viu. Ou não é porque você é o último da fila. Não tem isso, não, meu irmão. É para que se manifeste o poder de Deus na sua vida. A enfermidade, não sei o que for, o desemprego, tudo que ocorre na sua vida, o que você tem de dificuldade, meu irmão, é para que o poder de Deus se manifeste na sua vida e você venha abrir a sua boca e glorificar a Deus através de você. Só para isso. Não é para te envergonhar. O seu problema não é para os seus vizinhos olhar para você te diminuir. Não é para isso. Coloque isso na sua cabeça. O seu problema, a sua dificuldade é para que Deus faça o milagre na sua vida. Que você venha abrir a sua boca e contar o testemunho. Para que a sua vida venha ser um louvor a Deus nessa terra. Só para isso. Foi isso que ele disse para os discípulos. E não ficou por aí. Eu não sei o que os discípulos pensaram que Jesus ia fazer. Afinal de contas, Jesus, ele nunca se separou de um enfermo, ou de um cego, ou de um morto, que ele não fez alguma coisa. Todos os mortos que Jesus encontrou na Bíblia, ele ressuscitou. Principalmente quando a pessoa chamava a atenção dele. Aí que dava outro. Quando muitos vinham e não recebiam a cura, é porque não chamou a atenção. Se chamou a atenção, se fez diferente, o milagre era sempre. Ele pegou, cuspiu no chão. Quem ia fazer isso? Quem ia fazer isso? Qual profeta que fez isso? Ele cuspiu no chão, fez um lodo, misturou a poeira do chão com aquela saliva e passou no olho do céu. O que teve de gente falando que Jesus era louco ali? Faz ideia do que os fariseus não falavam. E depois que eles ouviram o que aconteceu, se vocês quiserem depois, não sei o que eles falaram. Passou cuspe no olho do rapaz. Agora, para que Jesus fez isso? Sabe que ele só queria chamar a atenção? Eu fiz algo diferente de quem fez. Jesus nunca quis aparecer, irmão. Ele nunca quis aparecer. Muito pelo contrário, quando ele faz o nós.
Não é hora da conta, não. Guarda o testemunho. Vai chegar a hora de você contar. É verdade ou não é? Sim ou não? Não conta. Vai chegar a minha hora ainda. Ele nunca quis aparecer, como nós temos por aí. Está triste de ver, irmão. Um líder fotografou outro. Jesus nunca quis aparecer. Ele quis testar, provar, pôr à prova a fé daquele homem. O homem ficou a vida inteira mendigando de esmola. Vem um homem, passa, cuspe nele e fala que vai segurar. Esse servo foi para lá. Você está brincando comigo? Eu estou aqui ganhando meu pão do dia a dia. Talvez eu vou jantar hoje, talvez eu não vou jantar. Você vem, o meu tempo passa, cuspe em mim e fala que eu vou segurar. Tem que ter fé na igreja. Tem que acreditar nisso. Tem que ter fé para crer nisso. Se fosse só isso, agora você vai lá e lava o cuspe. Ainda deve endereço ainda. Tanto que isso é. Sabe por quê, irmãos? Deus não te dá uma ordem, Ele te coloca no lugar certo. Deus não fala, vai, você paga, não. A não ser quando você está na obra de Deus, você fica independente dele. Mas quando ele te manda em algum lugar, ele te dá a direção certa. Então ele falou, vai lá e lava, mas tem que ser o tanto que o Senhor é. Quem sabe onde o Senhor é mais longe? É? Quem sabe onde está do lado ali? Talvez o Senhor fosse mais longe. E talvez o Senhor pensou assim, poxa, eu tenho que andar com cuspe na cara ainda quilômetros. Você acha que ele questionou, meu irmão? Se ele questionasse, ele não estaria e não me enxergar. Ele simplesmente obedeceu a ordem de Jesus. Você quer um segredo para ser vitorioso, irmão? Quer um segredo para você prosperar, para você ser abençoado, sentimentalmente, materialmente, financeiramente, nunca deve mente existir? Você quer um segredo? Seja obediente à palavra de Deus, meu irmão. Siga, arrisca aquilo que Jesus mandava você fazer. O céu chegou porque ele fez o que Deus mandou ele fazer. Quem quer ser abençoado? Levanta a mão para mim. Tem poucos. Quem quer ser abençoado? Diga glória a Deus. Seja obediente à voz de Deus. Você reclama muito da sua vida, meu irmão. Você reclama muito. Aí os vizinhos do século moraram, que viam todo dia. Ele dobrava o jornalzinho dele meia-noite, guardava, sentava num ponto estratégico da rua, para pedir esmola. Começaram a questionar. Quem que te curou? Ué, esse aí não é aquele que na minha rua ele pedia dinheiro. Céu da sexta? Quem sabe? Não foi isso aí que o pai botou para fora de casa? Não foi isso aí que viveu humilhado? E ser humilhado porque ele mendigo é humilhado também. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ajudar, que ainda dão uma atenção, mas tem pessoas que pisam nessas pessoas. Você vê casos no jornal aí de meninos que são tacados fogo, dormindo. Isso é uma covardia, isso é uma crueldade, irmão. Isso é falta de amor. Não era esse? Aí começaram a perguntar: quem te curou? Quem que te curou? Ele imediatamente não perguntou. Vamos ver? Ele disse: veio o tal de Jesus aqui, um homem chamado Jesus, versículo 11, untou os meus olhos e disse: Pai, lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei, estou vendo. Aí perguntaram: mas aonde ele está? E ele disse: não sei.
mas só sei que eu fui curado. Sabe o que é isso? A pessoa não vai saber o que aconteceu, qual foi a hora, qual foi a situação, mas vão ter que ver que você foi curado. Vai haver uma situação de dúvidas, porque vai ter uma incerteza, porque só Deus sabe essas coisas. O que vai acontecer na sua vida vai ser algo que vai ficar uma dúvida no ar. Como foi possível? Porque a história dela estava decretada, ou a história dele estava decretada. O que aconteceu? Nem você às vezes vai saber explicar. Porque eu não sou explicar toda a situação. E assim vai ser na sua vida. Meu irmão, você está com fé para isso? Você está acreditando nessa palavra? Essa palavra para motivar a sua fé, meu irmão. Para você repreender as maldições da sua vida, levantar a cabeça, sacudir a poeira e ser guerreiro do Senhor. Eu quero ler apenas mais alguns versículos a partir do versículo. Os fariseus questionaram ele: cadê o homem que curou? Que homem doido é esse? Esse homem era antibíblico, porque ele te curou que era sábado de descanso. Cadê esse homem? Quem é esse homem? E ele falava: eu não sei onde ele está. Eu só sei que ele é Jesus, e ele passou por esse menino que eu estou vendo. Ele não sabia explicar. E aí expulsaram ele. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Solta aqui. Pode fechar sua Bíblia. Pode ficar de pé. Aleluia, é verdade, Jesus. O diabo, olha o que aconteceu aqui. O Espírito Santo me lembrou agora. Não ia falar isso, não está nem escrito aqui. Quando ele foi curado, ele teve a certeza que ele foi curado. Isso é óbvio, não é chegando. Mas quando ficou uma dúvida, amém? Ficou uma dúvida ali, segurando. Jesus já viu que essa dúvida poderia plantar uma coisa dele no futuro. Amém? O que ele fez? Ele voltou e esclareceu tudo. Ele não voltou, Jesus voltou e disse: crês no Filho do Homem? Já que ele não conhecia quem curou ele. Ele não conhecia o homem que tinha curado. E ele disse: crês no Filho do Homem, o Messias que Israel está esperando? Você crê nele? Sim, Senhor, eu creio, mas quem é ele? Ele fala: é este que fala com você. É este que está aqui, que é o Filho do Homem. Aquele que caminha sobre as águas, aquele que desde a antiguidade já era, aquele que criou todas as coisas, aquele que dá ordem aos ventos, o vento tem que se calar, aquele que dá ordem ao mar, o mar tem que se acalmar, aquele que anda por cima das águas, aquele que caminha pelo meio do fogo, aleluia, e a chama ao lado dele, ele é o quarto homem da fornalha, é Jesus o Todo-Poderoso, meu irmão. Ele está aqui para te abençoar, ele está aqui para te renovar, para te fortalecer, para quebrar a maldição hereditária na sua vida. É esse Deus que está aqui, meu irmão. Olha que mistério, Jesus voltou para dar explicação àquele cego. Sabe por quê, irmão? Aquele cego é uma alma importante. E você não se menospreze. Não deixe ninguém pisar em você. Eu sei que às vezes é difícil, porque são pessoas grandes, são pessoas que
só a presença intimida. Mas uma coisa eu aprendi, meu irmão. Ao você olhar para o milionário, cara a cara, você não precisa baixar a cabeça para ele. Ele pode ter tudo que for, meu irmão, mas ele não é melhor do que você. No meu trabalho, você teme. Parece que está chegando um diabo. Do jeito que eu estou, eu fico, meu irmão. Do jeito que trabalhando, não. Do jeito que eu fico. Porque meu patrão é Deus. Quem me sustenta é Deus. Eu não vou mudar de atitude porque o homem está vendo, não. Então não tema, meu irmão, a homem. Teme aquele que pode botar sua alma no inferno. Diz a palavra. Não tema a homem, mas tema aquele que pode pegar sua alma e colocá-la no inferno. Quem que pode? É quem pode? Só Deus, meu irmão. Nem o diabo se ele quiser, porque se você não está contra ele, você vence em nome de Jesus. Agora, o único que pode julgar alguém, condenar alguém e humilhar alguém, esse alguém é Deus, é o Todo-Poderoso, porque Ele é digno disso. Amém? Então não abaixe sua cabeça, você é valente, você é guerreiro. E falando de maldição, repreenda, meu irmão, não aceite na sua vida. Deus basta nisso na sua vida. Não aceite. Escreve na carta, Senhor, essa maldição na minha família, que veio desde tataravó. Nenhum dos filhos conseguiu casar, todos foram juntados, ou casaram, não conseguiram até a morte separar. Isso já é de família, ele está acostumado. Está repreendido isso na sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Não aceita isso. Está repreendido e você vai orar com fé agora. Amém? Pega a sua carta aí. Pega a sua carta aí. Já vou passar para o pastor orar. E você vai repreender essa